Boa noite, esse é mais um Boletim Econômico de Gestão Pública. Hoje o nosso assunto é inflação. Mas o que é inflação? Inflação é uma alta de preços generalizada e contínua. Não significa o aumento de apenas um produto, como por exemplo o pão, que aumenta em função do aumento de uma de suas matérias-primas, como a farinha, mas sim o aumento de todos os produtos e serviços que consumimos, como vestuário, combustíveis, serviços, alimentação. A inflação difere em função das condições de cada país. Se existem monopólios e oligopólios, esses têm uma tendência a aumentar o preço de seus produtos. Se há uma grande abertura econômica do mercado para o mercado externo, essa concorrência faz com que os preços diminuam. Se as estruturas trabalhistas ou sindicatos são bem organizados e unidos, pode haver uma tentativa de elevar o valor da mão de obra e salários, o que também pode elevar o preço dos produtos. Hoje nós vamos conversar com alguns estudantes para tentar entender melhor esse fenômeno econômico. Estamos aqui com Solange e ela vai nos falar sobre os tipos de inflação. Os três principais tipos de inflação são inflação de demanda, de oferta e inercial. Fale-nos sobre a inflação de demanda. A inflação de demanda ela ocorre quando há um excesso de demanda agregada, ou seja, quando a maioria dos consumidores de uma sociedade tem condições maiores de comprar. Isso significa que as empresas estão produzindo e trabalhando com a capacidade de plena utilização de recursos. As empresas não conseguem responder à grande demanda porque já está em sua capacidade máxima de produção e gera um aumento de preços dos produtos. Para se combater a inflação de demanda, a política econômica deve buscar reduzir os produtos agregados por bens e serviços, ou seja, redução dos gastos de impostos, das taxas de juros e do controle de crédito. Fale-nos um pouco então sobre a inflação de custos ou de oferta. A inflação de custos ela pode estar associada à inflação tipicamente de oferta. O nível procurado permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores importantes aumentam, pois os bens utilizados para se produzir outros produtos aumentaram. Exemplos: o aumento do salário, o aumento da matéria-prima e ainda quando surge o monopólio e o oligopólio. E como seria o caso da inflação inercial? A inflação inicial surge quando há indexação dos preços, ou seja, se um item, como por exemplo o salário, o aluguel, aumenta, os demais itens também aumentam. Aumentariam então na mesma proporção, mantendo um índice? Isso. Obrigada. Estamos aqui com Stevens, que vai nos falar um pouco sobre os efeitos das altas taxas de inflação. Bem, os efeitos mais perversos do processo inflacionário ocorrem no perfil da distribuição de renda, no balanço de pagamentos, nas finanças públicas e na formação de expectativas. As distorções provocadas pelas altas taxas de inflação nas finanças públicas. A inflação tende a corroer o valor da arrecadação fiscal do governo pela defasagem existente entre o fato gerador e o fato recolhimento efetivo do imposto. Quanto maior a inflação, menor a arrecadação real do governo. Podemos dizer que também gera expectativas nos empresários, o que faz com que eles aumentem gradativamente o preço dos produtos? Sim, podemos afirmar sim tal fato, sim, com certeza. E além disso, você acredita, através dos seus estudos, que quanto mais alta a inflação, mais sofre a classe menos favorecida da população, ou seja, aqueles que possuem uma renda menor? Isso mesmo, tende a rebater sim na classe mais baixa, no caso, né, de pessoal que ganha um quantitativo a menos, certo? Que vai sempre sofrer com essa defasagem. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos aqui com o Cláudio Honor. Cláudio Honor, você poderia fazer um breve histórico sobre a inflação no Brasil? Inflação no Brasil, né? É uma coisa interessante. Falar de inflação no Brasil não é uma coisa assim que a população tenha o prazer de ouvir falar, né? Que o brasileiro em si, né,
foi o povo que mais sofreu, nós temos um histórico disso, com essa inflação, né? Desde a década de 60, vários governos tiveram assim uma árdua missão de fazer esse controle, que foi assim uma coisa assim que não conseguiu, né? Não conseguiu. O que nós temos hoje é um modelo de inflação ali, né, controlado, né? E o que nós podemos falar dessa inflação na década de 60, né? Que a gente já existia uma população crescendo, né, de uma maneira assim assustadora, né? Inclusive já existia a preocupação da natalidade nessa época, e nós não tínhamos um país ainda em grande expansão industrial, não era um país ainda que tinha suas indústrias desenvolvidas. Então nós tínhamos na época um país endividado, inclusive histórico fala disso, porque nós recorremos muitas vezes ao FMI, né, não pagamos dívida, né? E também uma coisa também que é muito interessante frisar isso, que é importante para a população, assim, que tem que citar, que nós tivemos vários momentos econômicos no nosso país, né, com troca de moeda, né? E eu me lembro também na década de 70, na década, vamos dizer, da de 80, o que acontecia? A inflação era tão galopante, né, que era assim, o nosso dinheiro não valia nada. Nós tínhamos um dinheiro, tipo, inclusive eu até na época eu estudava, né, eu fazia da faculdade, né, e as pessoas falavam, o pobre não pode ganhar 1 milhão. Quando ele chegava a quase 1 milhão, o governo vinha, vamos cortar 3 zeros da moeda. Isso era interessante, aí então chamava-se, era um novo plano econômico que se cortava alguns zeros da moeda, e nisso foi criado o plano cruzado, 86, né? E o governo tinha muito dinheiro na mão, né, circulando, né, e não tinha poder de compra esse dinheiro. E tinha uma outra coisa também muito interessante na história do Brasil, que a nossa dívida sempre foi alta, a dívida pública, né? Então, isso aí, passaram-se vários governos, inclusive o mais marcante, um plano interessante foi o plano cruzado, que o governo teve ali, ele conseguiu congelar os preços, né? E a pessoa teve uma falsa impressão que estava, agora sim, agora dá para se comprar alguma coisa, né? Mas a política monetária na época não foi uma política bem adotada por interesse, não sei como. Que a equipe de finanças na época, era muito bem elaborada, era muito conceituada, só que o interesse político, a coisa não foi à frente. Mas isso foi passando, aí veio o plano Prestes, Pereira, veio o plano Collor, né, na intenção de se fazer um controle. E chegamos num certo momento que foi implantado no Brasil o Plano Real, que é o plano que está até hoje, né, e podemos dizer que é um plano que conseguiu controlar a inflação. Né? Hoje o poder de compra do brasileiro em si, ele consegue sustentar esse valor, fazer planejamento, né? E podemos dizer o que também? Será que isso nós estamos com a economia estabilizada? Não, nós acredito que nós estamos com uma inflação controlada, mas não é aquela inflação de assim, nós estamos bem agora, não, que enquanto nossa dívida pública estiver alta, que é alta, nós não estamos bem. O que está existindo é um controle da inflação. E hoje nós sabemos que a nossa dívida pública ela é muito alta, né? Então, acredito que nós estamos bem hoje, melhor que há 20 anos atrás, não resta a menor dúvida, né? Mas a inflação é isso, é um monstro, nós estamos cada dia matando, cada dia para sobreviver nesse mundo. Ok, muito obrigada. Nós agradecemos a participação dos dedicados estudantes e esperamos vocês na próxima edição do Boletim Econômico de Gestão Pública. Eu sou Ana Luísa. Boa noite.